Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma emissão do Pontos de Encontro. É sempre com muita alegria que estamos aqui convosco, nossos seguidores, nossos apoiantes. Hoje estou cá eu, a Rosário Cordeiro, está o António Reca de Souza. Olá, António, como estás? Olá, bom Estás dia bem? a todos, tudo bem? E boas-vindas também à nossa convidada, a professora Antónia Estrela. Isso mesmo. As boas-vindas à professora Antónia Estrela e agradecemos imenso, o facto de estar aqui connosco. Eu é que Obrigada, obrigada, Antónia, pela disponibilidade. obrigada, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, como vocês sabem, que já nos acompanham há algum tempo, nós desenvolvemos as nossas conversas à volta da cooperação e dos quatro grandes pilares: a saúde mental, a saúde e saúde mental, a cidadania e os direitos humanos, a sustentabilidade e a ecologia, a cultura e a educação pelas artes. E a professora Antónia Estrela, estando tão dedicada à educação e tendo um âmbito tão grande de atividade, obviamente toca todos os nossos temas, mas nós insere-se claramente mais neste último, da cultura, da educação pela arte, pelas artes também, onde a comunicação é uma parte integrante e muito importante desta área da educação. Portanto, vou já passar a apresentar a professora Antónia Estrela, que é professora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa e investigadora no Centro de Linguística da Universidade Nova. Licenciou-se em Estudos Portugueses, tendo concluído o ramo de formação educacional em 2002. Em 2006 terminou o mestrado em Linguística e em 2013 o doutoramento também em Linguística. Confere. Sim, sim, certíssimo. Tem coordenado projetos na área da aquisição e didática da língua materna e não materna. Neste momento, a Antónia é diretora do Centro de Línguas e Cultura do Politécnico de Lisboa, onde, juntamente com a sua equipa, preparam a formação de português como língua estrangeira para projetos de Erasmus e não só. Então íamos começar por lhe perguntar, fale-nos um bocadinho que projeto é este e o que é que fazem no Instituto, tá? Muito bem, Rosário. Antes de mais, muito obrigada, pelo vosso convite para estar no vosso programa. É uma honra estar aqui hoje. Óbvio. Eh, Já há alguns anos que trabalho na área do português, para estrangeiros e desde 2022 assumi então esse cargo de diretora do Centro de Línguas e Cultura do Politécnico de Lisboa e, para além do português como língua estrangeira, também temos oferta de outras línguas, inglês, francês, italiano, alemão, etc. Não só para alunos do Politécnico, como para todos aqueles que na comunidade estejam interessados em aprender novas línguas. Todos os anos o Politécnico recebe alunos Erasmus das suas instituições parceiras europeias e está previsto que estes alunos que vêm para Portugal façam os cursos de português como língua estrangeira. Quem fica só um semestre faz o estudo da nossa língua durante um semestre, quem fica o ano inteiro fará esse estudo, geralmente durante toda a sua permanência aqui em Portugal. No CLIC, eu vou falar de CLIC como Centro de Línguas e Cultura do Politécnico de Lisboa. Estes cursos são organizados não só para os alunos Erasmus, mas também para todos aqueles estrangeiros, geralmente que na comunidade envolvente estejam interessados em aprender o português. Uhum. Já temos estes cursos desde há vários anos, temos tido sempre muita procura e é muito interessante ver que quer os alunos Erasmus, quer os estrangeiros que também estão a aprender português no nosso centro de línguas, eh, tudo funciona devidamente também porque temos professores muito experientes a fazer o ensino do português. Temos grupos de níveis iniciais, A1, A2, e também de níveis um pouco mais avançados, B1, B2, de acordo com o quadro europeu comum de referência para as línguas. E é muito interessante ver que todos os anos há sempre muita procura, há muitas pessoas interessadas, há empresas que também nos procuram para fazermos cursos de línguas para os seus trabalhadores, não só de português, como também de outras línguas. E, para além destes serviços de línguas, o CLIC também tem preparado nos últimos anos, já o ano passado e este ano,
ações de curta duração para formar professores, não só do primeiro ciclo, como do segundo, terceiro e secundário, em áreas que nós achamos que são muito interessantes e necessárias, nomeadamente no português como língua não materna, questões de interculturalidade, a utilização de tecnologias nas aulas de português como língua materna e como língua não materna. E estas ações de curta duração para professores são feitas em parceria com a Escola Superior de Educação, que é uma entidade de formação do ensino superior e que pertence também ao Politécnico de Lisboa. Bem, a mim parece-me realmente uma atividade muito inclusiva, não é? Onde, segundo a Antónia me estava a contar há pouco, há alunos que chegam, digamos, do sul da Europa e onde já começam a ouvir falar português logo nas aulas, nas primeiras aulas, não é? Os professores falam logo português com eles, e os que chegam mais de norte, mais de línguas não românicas, aí será falado um bocadinho a língua deles primeiro e depois passam para o português. É uma maneira de os incluir logo o mais cedo possível na nossa língua. É maravilhoso isso. Exatamente, sim. É um Sempre que possível, tentamos organizar os grupos de acordo com a sua língua materna. Se essa língua materna for de origem românica, os nossos professores falarão tendencialmente em português, mais pausadamente, obviamente, e com algumas atenções às estruturas linguísticas que vão usar, têm de ser mais curtas, mais simples, mas o ensino é feito logo em português, geralmente. Para estes alunos que falam outras línguas maternas que não têm ligação com o português, aí sim, as aulas iniciais são feitas em inglês para eles conseguirem acompanhar o ensino do português, sim. Antónia, tem desenvolvido investigação nas áreas em áreas como a aquisição, o desenvolvimento da linguagem e a didática em língua portuguesa. Em que consiste exatamente esta investigação e como é que contribui para a área da educação? No meu trabalho de doutoramento, eu foquei-me na aquisição da estrutura passiva pelas crianças falantes de português europeu, entre os 13 e os 6 anos, e o que se pode ver é que as crianças, até uma certa idade, têm dificuldades com esta estrutura, porque é sintaticamente uma estrutura mais complexa por oposição a sequências ativas. Uhum. E ponto de vista didático, sabendo nós que a estrutura passiva é mais difícil, nos primeiros tempos temos de expor as crianças a uma elevada quantidade de textos e de discurso em que estas estruturas estejam presentes e incentivar o seu uso. E ter atenção, por exemplo, imaginemos o caso de um professor do primeiro ciclo, e se pensarmos num texto em que haja, ou num livro, com uma história, com uma narrativa, se houver muitas sequências na voz passiva, se calhar aquilo vai ser mais problemático de processar pelas crianças. E se o professor fizer uma pergunta na voz passiva, às vezes não pensamos muito nestas coisas porque os adultos geralmente não têm problemas com este tipo de construção. Uhum. Quando estamos aqui a falar de voz passiva, são frases como o bolo foi comido pelo João. Como quem faz alguma coisa não está no início da frase, isto pode ser problemático para as crianças. E mesmo sem querer, se um professor formula uma pergunta usando a voz passiva, a resposta, há mais probabilidade da resposta das crianças ser errada porque não interpreta devidamente essa pergunta. Portanto, o que nós também queremos fazer é consciencializar os professores para estas questões mais sintáticas e para terem em conta, quando fazem a preparação das suas aulas, estes pormenores que depois podem fazer a diferença. Agora uma pergunta de curiosidade de avô, Sim, porque tenho netos já com 12 e 10 anos, mas tenho netos que estão nesta fase de aprendizagem, uma com 4, outra outro com 2, uma com 3 meses. Eh, eh, Nesta fase, em relação aos pais, na fase de alguma forma mais indicada de estimular a aprendizagem, quer dizer, se há algum conhecimento específico para esta fase
dos 2 anos, não, até quando eles começam a pronunciar já as primeiras coisas, aos 2 anos, e depois dos 2, 3, 4, 5, e por aí adiante. Nesta fase da infância é com certeza também uma fase crítica, não é? Não é só quando chegam à primeira classe, em que chegam aos professores. Portanto, também nesta primeira fase é de certeza uma parte fundamental, não é? Exatamente, António, muito, muito importante e às vezes não se dá a devida importância a esta fase da vida em que as crianças ainda não entraram para o primeiro ciclo para aprenderem formalmente a leitura e a escrita. Mas tudo o que é feito até aos 6 anos é determinante. A partir dos 6 anos, claro que também continua a ser importante, mas antes disso, se conseguirmos organizar atividades, jogos e contacto das crianças, atividades que permitam o contacto com livros, com a leitura, com ouvir histórias, isto vai dar uma ajuda interessantíssima para o primeiro ciclo. O que eu digo é que se as crianças tiverem uma preparação de vida no pré-escolar, elas vão aprender a ler e a escrever quase por magia. Obviamente que é também um trabalho árduo e é uma tarefa muito, muito pesada, até do ponto de vista cognitivo para as crianças. Mas se o trabalho prévio for devidamente feito, elas vão ter muito mais facilidade. As idades que estava a indicar, os 2, 4 anos, são muito interessantes porque nós conseguimos ver exatamente a aquisição que as crianças vão fazendo e como é que se vão apropriando da sua língua materna, não é? Porque, como nós sabemos, todos, enquanto seres humanos, nascemos biologicamente já preparados para vir a adquirir uma língua, qualquer que seja ela, porque temos a faculdade da linguagem, e depois, mediante o contexto em que estivermos, vamos aprender ou o português, geralmente, porque estamos em Portugal, ou o francês, porque estamos em França. E no desenvolvimento linguístico, as crianças vão aprimorando as suas competências. Muito provavelmente terá reparado que os seus netos, António, com 2 anos, não dizem frases tal como nós dizemos do ponto de vista sintático, não é? Com todos os constituintes frásicos de que estamos à espera. Começam com os nomes, depois adjetivos, Exato, verbos, aquelas exato. palavras com maior conteúdo. E depois é que vão acrescentando aquelas palavras mais funcionais, como artigos, preposições. Claro. Os verbos muitas vezes nem sequer são flexionados logo no início, usam muito o infinitivo, não é? Isto do Exato. ponto de vista sintático. E do ponto de vista do desenvolvimento fonológico, as primeiras palavras também são muito, muito simplificadas. Uma criança com 2 anos não vai produzir a palavra frigorífico, não Uhum. é? Porque é muito complexa, não só pelo seu tamanho, como também pela estrutura das sílabas. Uhum. Vai dizer, se calhar, alguma coisa como figô ou fifi, qualquer coisa muito mais simplificada. E O depois, à medida que o frigorífico. tempo. Diga, diga. O frigorífico, não fazem os R's. Exatamente, porque se reparar, frigorífico, há ali há sequências de dois sons consonânticos que são difíceis num primeiro momento para as crianças, mas isto está tudo previsto e elas vão se desenvolvendo no sentido de atingirem o formato adulto. Mas também não é aleatório o modo como elas falam. Por exemplo, se a criança quiser dizer carro, Uhum. e não conseguindo produzir a palavra na totalidade, a sílaba que ela vai escolher para formular será a sílaba K. Uhum. Nenhuma uma criança que queira dizer carro vai dizer ru, porque Pois, é a sílaba átona. Ela vai para a sílaba que é claro, mais proeminente, que será o claro, K. claro, exatamente. Não, É, eu, Interessante. eu tenho este Já laboratório sabes, vivo em casa, portanto estou a ver isto. Vejo a minha neta, não dizia o nome próprio, que é Maria, dizia Maria, e agora, já, que estão 4 anos, já diz Maria, já consegue dizer Maria. Pronto, é um fenómeno, é um extraordinário este da a aquisição e a capacidade. construção da linguagem e a importância que isso tem, não é? Pronto, esta miúda já sabe as letras todas, eu chamo, pronto, tem muita leitura e, portanto, já reconhece as letras do nome, já sabe escrever o próprio nome. Isso é uma Que coisa lindo. fantástica a esse nível.
Mas, António, portanto, nós aqui estamos a falar também, não é só no desenvolvimento da linguagem, não é? Também exato. de todo um desenvolvimento cognitivo, social, emocional, que está a acontecer na criança. E tu, António, podes fazer esse estudo ah, in situ, não é? Exatamente. Não, É isto muito é a interessante. importância da linguagem para o desenvolvimento cultural, exatamente. Sim, como estava a dizer a Rosar, também cognitivo, emocional, e as histórias para a infância, a literatura para a infância, aqui pode ter um papel decisivo, porque através dos livros, das histórias, podemos apropriar-nos de outros mundos que não Claro. são exatamente o nosso mundo, outras experiências, outras vivências, outras pessoas, etc. E o ouvir histórias, ler histórias é de facto fundamental. E o que se tem visto é que nem todos, ou nem todas as crianças têm estas histórias presentes no seu cotidiano, não é? As Uhum. escolas provavelmente terão essa disponibilidade e fazem uso das histórias. Os educadores e educadoras de infância estão sensibilizados no geral para isso, mas sabemos que ainda há muitas casas em que os pais não estão sensibilizados para a importância dos livros Claro. e basta pensarmos, por exemplo, nas festas de anos, vamos a uma festa de anos de crianças, quantas prendas são livros? Pois, Não é? Mais exato. facilmente os pais oferecem um boneco ou outra coisa qualquer do que um livro. Mas isso é algo que tem vindo a ser mudado nos últimos anos, se bem que não cobre a totalidade da população, por vários motivos. E nesse sentido, o Plano Nacional de Leitura também tem feito um excelente trabalho de promoção de práticas de leitura, não só entre crianças, como também entre jovens adultos, adultos. E as notícias o que têm dito é que o que têm publicado é que de facto os níveis de leitura estão a subir, ou pelo menos os níveis de compra de livros comprados estão a Sim, subir. Em princípio, vamos acreditar que as pessoas leem os livros que compram, mas ainda assim há um trabalho longo a percorrer. eu penso que a pandemia teve um efeito na promoção da leitura positivo. Foi um dos efeitos positivos. As pessoas estavam em casa e agarraram-se aos livros de alguma maneira. Pronto, portanto, terá tido, não sei em que percentagem, não faço a mínima ideia, não tenho qualquer informação a esse nível, mas acho que teve algum efeito na, na, na reaquisição de alguns hábitos de leitura que muitas pessoas tinham perdido completamente, não é? Sim, foi um bom momento para reativar ou reavivar esses hábitos de leitura. E a outra questão é as redes sociais, não é? Que também contribuem, especialmente Claro. entre os jovens, para promover literatura. Sim, sim, há muitos clubes de leitura que surgiram e que têm, que nós vimos até na própria nas redes sociais. Essa também é um bom sistema de promoção ativa da leitura. Certíssimo. Faz-me lembrar que a Antónia está envolvida num projeto que é o Clube de Leitura Ler Educa, não é? Ainda está envolvida nesse projeto. Tem a ver Sim, com isso, provavelmente, digo eu. sim. A certa altura, o que eu notei, junto aos meus estudantes na Escola Superior de Educação de Lisboa, é que não havia muitos hábitos de leitura. E Uhum. então, por volta de 2021, criamos esse clube de leitura que tinha como objetivo, contribuir para aumentar os níveis de leitura dos nossos estudantes, e organizávamos, entre outras atividades, pelo menos uma sessão mensal em que, ora, tínhamos um livro escolhido e todos liam o mesmo livro. Ora, cada um lia o seu e depois falava brevemente sobre essa experiência de leitura. E tivemos alguns eventos interessantes. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma sessão, as sessões geralmente são online. Tivemos a presença do Norberto Moraes, que é um autor português que não é muito divulgado, mas que é ótimo, e foi uma maneira de pôr os nossos estudantes em contacto com um autor que publica e que é de relativa fácil leitura, e foi muito bom. Em 2023, 2024, tivemos, desculpem, financiamento do Plano Nacional de Leitura, porque apoiaram diversos clubes de leitura do ensino superior
para promover precisamente hábitos de leitura entre esse público e tivemos apoio financeiro que nos permitiu adquirir muitos livros para a nossa biblioteca Uhum. e também convidar autores para virem à nossa escola, à ESE, falar sobre os livros que escrevem. Vamos ter em março, já este mês, a presença da Catarina Gomes, que vai falar sobre os seus livros, e depois em abril teremos, por exemplo, o Hugo Gonçalves, que também vai participar no nosso clube de leitura. Este O clube clube é aberto a qualquer pessoa? sim, sim. Foi criado ali no contexto da ESE, mas é aberto não só a todo o Politécnico de Lisboa, mas a todos os interessados. E eu posso dar o exemplo de uma colega que começou a participar desde a primeira sessão e é brasileira e Uhum. estava connosco online, não tinha nenhuma relação específica com o Politécnico de Lisboa e o certo é que foi estando connosco ao longo destes últimos anos e descobriu autores portugueses e também trouxe para o clube alguns autores brasileiros e essa troca é sempre muito produtiva e Rica, interessante. rica, muito rica. Sim, sim. Sem dúvida que é uma boa maneira de cultivar a nossa língua, é ler, não é? A nossa Claro. língua e outras línguas, mas pronto, se estamos a falar do português, é ler livros em português. É maravilhoso. Sim, sim, O sim, projeto porque é ótimo. nós estamos muito empenhados no projeto. Claro que nem sempre é fácil trazer os alunos para participar, não é? Pois. Eh, Às vezes há mais professores a participar do que alunos, mas vamos fazendo o nosso trabalho e acreditamos que pelo menos vamos ter algum impacto nos nossos alunos. Esse é o velho problema de como é que nós como é que nós conseguimos trazer os jovens. É porque há jovens que estão extremamente bem informados e que têm hábitos de leitura extraordinários. Conheço jovens que leem. Eu sou um leitor ávido e conheço jovens que leem mais do que eu, porque a gente às vezes não tem tanto tempo. Não, mas eu quando era jovem também não tinha tempo, mas lia mais ou lia mais depressa do que leio hoje. Hoje em dia é uma coisa mais lenta. Mas eu conheço jovens que leem imenso e que têm uma cultura extraordinária. Mas depois é evidente que existe uma grande maioria e é com essa maioria com que nós nos preocupamos, como é que se faz chegar a esses jovens este interesse pela leitura e esta motivação para descobrirem outros universos, não é? Por não viverem exclusivamente centrados no seu mundozinho reduzido, em que, quer dizer, que se for explorado como deve ser, o universo de cada um não tem fim, não é? Mas, Claro. mas, existe sempre a abertura ao outro aos outros universos, e é um trabalho que é muito importante nós desenvolvermos, e também é sempre este velho problema com que nós também aqui no nosso programa nos deparamos. Não estamos só a falar para as pessoas da nossa idade e para os professores, mas também chegar aos jovens é também um trabalho de sapa que é preciso desenvolver. É um caminho que se vai É um construindo. caminho, é um caminho. E na organização deste clube de leitura também temos algumas estudantes e elas fazem vídeos e com a ajuda delas também tentamos chegar de uma maneira mais ativa aos restantes estudantes Claro. do Muito TEC. interessante. Elas encarregam-se então de fazer um bocadinho a publicidade do clube. Acho isso. Exatamente, sim, Pronto, sim. é aproveitar também as capacidades dos mais jovens para estas novas tecnologias, não é? E Claro, esse sem dúvida. Sim, São mais conscientes. há São mais os públicos Facebook e os públicos Instagram e os isso. públicos de outras das redes mais para os jovens, não é? Mas, assim, é um processo em construção, como dizia. É. Todos nós estamos nessa construção também, não é? claro, sim, Também sim. estamos. Sim, Antónia, há um outro projeto que, por acaso, já tivemos aqui a Joana Bordalo, que veio falar connosco sobre o Native Scientists, mas que chegou-nos através da sua mão, portanto, curiosamente chegou primeiro, mas não importa, porque ela já nos disse o que era o projeto.
E sabemos que a Antónia esteve envolvida numa dessas atividades e gostava de saber qual foi a sua, onde é que foi? Foi a uma Sim, escola onde provavelmente estudou, pelo aquilo que eu sei, não é? E então, exatamente. como é que foi esse envolvimento nesse projeto do Native Scientist? Eu tomei conhecimento do projeto, penso que pelas redes sociais, e fiquei logo interessada, porque a lógica do projeto é levar cientistas, não só das ciências exatas, mas das ciências humanas e sociais, às suas escolas primárias, ou do primeiro ciclo, se quisermos, para falarem com as crianças e mostrarem que, em princípio, qualquer um que queira pode vir a ser um cientista, independentemente do sítio onde nasça, cresça e faça a sua educação. Exato. E achei que poderia participar, porque a minha freguesia ou vila de origem é Rabo de Peixe, uma das mais desfavorecidas, não só do país, como da Europa. E foi em 2022 que fiz a primeira participação no programa, no projeto. Estive em duas salas do quarto ano, onde fui explicar às crianças o que é que fazia no meu dia a dia enquanto investigadora na área da linguística. Porque geralmente as crianças, e não só, associam o cientista a um homem, geralmente com Claro. idade, com óculos, com o cabelo assim, mais ou menos Einstein, e é interessante ver que não é sempre assim, os cientistas não são sempre assim. E foi muito boa essa participação em 22. Depois voltei a participar em 24 e vou participar novamente este ano. Em maio vou voltar à minha escola primária com outras turmas, porque obviamente as crianças que estavam no quarto ano não serão as mesmas este ano, e vou falar mais uma vez da linguística e daquilo que vou fazendo nos meus trabalhos de investigação, nas publicações. E as crianças estão sempre muito interessadas e ficam um bocadinho surpreendidas quando nós lhes dizemos que elas também podem pensar sobre a sua própria língua, podem descobrir a língua, não é? Porque muitas vezes os saberes linguísticos são passados de uma forma mais tradicional, porque o professor diz, por exemplo, o que é o nome, ou o que é o sujeito, dá a definição e depois as crianças têm de treinar em relação àquela definição. Mas podemos e devemos apostar numa descoberta mais ativa da língua, porque na verdade as crianças conhecem a sua língua porque falam desde que nascem, não é? Estão a desenvolver-se do ponto de vista linguístico. Portanto, a língua materna nós conhecemos desde cedo, ao contrário de línguas não maternas, porque só as adquirimos mais tarde. Então, por mais novos que nós sejamos, nós temos intuições sobre a nossa língua. E o que é mais válido e interessante é dar dados às crianças, e aqui dados são palavras, são construções frásicas, e elas próprias podem comparar esses dados, levantar hipóteses e tirar conclusões relativamente à sua língua. Então, em vez de eu dizer à criança, o sujeito é tal, 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 eu vou levá-la a descobrir o que é um sujeito, Uhum, por comparação de estruturas, uhum, por levantamento de hipóteses. E essa abordagem mais ativa é que ainda não é assim muito, não está muito divulgada, mas aos poucos os professores também vão tendo formação para fazerem esse tipo de ensino. E as crianças têm essas intuições e sabem descobrir essas regras que estão presentes na nossa língua. Só têm é de ter uma hipótese de refletir sobre a língua. Ao nível do pré-escolar, também se pode usar a língua como objeto de brincadeira, e isso raramente é feito, não é? A língua pode ser um brinquedo, podemos brincar com a língua. Há coisa mais divertida numa viagem de 3 horas do que estarmos à procura de palavras que rimam com limão. uhum. As crianças adoram dizer rimas, não é? É um dos primeiros Claro. constituintes silábicos a serem adquiridos. Mas raramente se faz isto. Se bem que há já muitos materiais didáticos a ser publicados por diferentes editoras que promovem estas questões de consciência fonológica, não é? Para brincarem com os sons da língua, com as rimas, com as sílabas. Tenho uma palavra, se eu tirar esse bocadinho, que palavra é que vai ficar?
Uhum. E elas gostam, e isso obriga-as a refletir. Estão a brincar, mas estão a refletir. E essa Uhum. reflexão depois vai facilitar a aprendizagem da leitura e da escrita quando tiverem de o fazer formalmente, não é? A partir do primeiro ano do primeiro ciclo. Não se trata de pôr as crianças no pré-escolar a ler e a escrever. Trata-se sim de desenvolver a sua consciência linguística ao nível fonológico, sintático, lexical e outros, para depois essa aprendizagem formal da leitura e da escrita já estar facilitada e ser quase como um passo de magia. Claro. Que não Ok. é, porque é um processo difícil e moroso, mas simplifica bastante, facilita. Não, Sim. eu Fez-me reconheço lembrar. nesses jogos, por exemplo, com os meus netos, brinco muito aquela questão de eles dizerem uma palavra e eu fingi que percebi outra palavra parecida e eles voltam a dizer, não, vou, é assim. E é uma maneira, às vezes, de eles vincarem qual é a palavra que estão a dizer. Essa é uma brincadeira típica. Sim, E o rimar é também Fica da uma boa. brincadeira Fica da muito boa. boa para os avós brincarem com os netos. Eu fiz-me lembrar quando íamos em viagem com o meu pai, ele estimulava muito a minha essa questão de construir palavras através das matrículas dos carros. Uhum. Portanto, uma matrícula e ele dizia, vá, agora constrói lá uma palavra com estas letras. Na altura havia até duas, acho que havia duas letras, um número e mais duas letras, era assim. Pronto. Agora fez-me lembrar essa fase em que nunca mais te esquece. Também Exato. estimulava, sem saber, não é? Estava a estimular a construção das palavras. Muito interessante isto. sim. E é por isso que há também lenga-lengas, Sim. trocadilhos, os Exato. antigos usam muito. Trava-línguas também, não é? Exatamente. Sim, sim. Não é porque apetece, é porque aquilo, de facto, depois vai ajudar em alguma coisa e treina a nossa consciência linguística, o que é fundamental. Em certa medida, perdeu-se, isto, não é? Este tipo de atividades, mas aos poucos eu acho que vai-se conseguir recuperar, e passa muito pela formação, não é? Dos pais, formação dos professores, dos educadores. Exatamente, exatamente. Antónia, estamos aqui a Tinha, aproximar-nos muito rapidamente sim, do e- final do programa, mas eu tenho estado aqui a ouvir a paixão com que fala destas coisas. Vê-se que realmente está como se costuma dizer, peixinho na água, na sua atividade. Quando é que isto nasceu? Quando é que foi logo desde pequenina que quis aprender mais sobre a língua? Quando é que lhe surgiu esta vontade tão grande de se dedicar a esta área? É um Não bocadinho voltar ao princípio, mas faz, sim. é perceber porque é que está aqui tão apaixonada pelo que faz. Curiosamente, os livros não surgiram muito, muito cedo na minha vida. Eu Não. acho que comecei a ler com mais intensidade por volta dos 15 anos, Uhum. mas no nono nós tínhamos depois de escolher a área para o secundário e, sem dúvida, nenhuma fui para a área das humanidades, não porque não gostasse de matemática e ciências, mas porque preferia a língua. Eu não sabia exatamente o que é que queria ser quando fosse grande, entre aspas, mas sabia que tinha de estar relacionado com a língua portuguesa. Uhum. E depois no secundário tive uma professora muito boa que me incentivou muito a ler e a escrever, e a partir daí comecei a ler bastante. E depois optei por um curso que foi Estudos Portugueses, a licenciatura, que se focava não só nas questões linguísticas, essencialmente, mas também na parte da literatura. Depois fiz o ramo de formação educacional e fiquei com a habilitação para ser professora. Não consegui colocação na altura porque não havia trabalho para professores no básico e no secundário. E comecei a fazer o mestrado em Linguística e comecei também a trabalhar na altura como bolseira no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Uhum. E só depois é que fui para a ES. Portanto, fiz a licenciatura que era de línguas, mas literaturas, depois acabei por me especializar na linguística, e, mas nunca deixei a literatura de parte. Não só, não como algo para ensinar, porque eu não ensino as cadeiras de literatura, eu digo que é mais por prazer, mas a linguística de facto é que foi sempre a paixão, porque eu acho que a língua tem tanto ainda para, oferece-nos tanto, e nós temos sempre dúvidas sobre a nossa língua. Eu acho, aliás, que não há nenhum dia em que eu não tenha dúvidas relacionadas com o português, Claro. e é válido que isso aconteça. O que nós temos de ter é uma perspectiva de descoberta e de sabermos exatamente
que recursos é que podemos consultar para esclarecer as nossas dúvidas. E há dúvidas que não têm resposta, não é? Que estão em aberto, porque a língua é viva, está sempre a mudar e nós podemos ser mais puristas ou menos puristas em relação à nossa língua. Eu acho que estou aqui no meio termo, não sou totalmente normativa, mas também não deixo que maltratem a nossa língua, não é? Num certo Sempre sentido. importante, sempre importante. Sempre é de estar atentos. Claro que se toda a gente começar a dizer algo que não está previsto pela norma, se calhar vai se generalizar e daqui a algumas décadas vai ser esse o padrão. Mas até lá há regras e as regras têm de ser ensinadas e aprendidas e cumpridas. Uhum. Exatamente. Às vezes assusta-me algumas coisas que vejo escritas, não é? Sim, E penso que sim, temos que ir nunca nos esquecermos que existe aqui balizas, existem aqui balizas que têm que ser cumpridas, pelo menos por enquanto, porque também já há palavras que entraram no nosso léxico e que aí vão continuar, não é? Já estão. sim. Antónia, António, eh, há um outro projeto, voltando agora aos projetos, que a Antónia está ligada, que é o PIPAL, Projeto de Intervenção Preventiva para a Aprendizagem da Leitura e da Escrita. Fala-nos um bocadinho sobre este projeto, quem está tão ativamente envolvida também. Este é um projeto do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, é coordenado pelas minhas colegas Joana Batalha e Maria Lobo, e o PIPAL teve o apoio do Programa de Promoção do Sucesso Escolar e surgiu em 2019, primeiro na Câmara Municipal de Sesimbra e desde 2022 passou também Ou estar seja, exatamente a Câmara Municipal do Seixal, e no fundo o que se faz é o objetivo do projeto é antecipar possíveis dificuldades que as crianças venham a ter na aprendizagem da leitura e da escrita no primeiro ciclo. E, e esse trabalho assenta ou começa no pré-escolar com a formação de educadoras de infância e com acompanhamento dos trabalhos que fazem nas salas das crianças, mas depois também ao nível do primeiro ano e do segundo ano fazemos não só avaliação, mas também formação e acompanhamento da intervenção que é feita. As professoras e educadoras têm formação e nestas áreas de consciência linguística, literacia emergente, leitura e escrita, são criados também materiais didáticos que são implementados depois nas salas e com vista à promoção da leitura e da escrita e da literacia emergente. No início do ano letivo é feito um diagnóstico, depois são concretizadas todas estas atividades de formação, acompanhamento, intervenção e no final faz novamente uma avaliação do progresso que foi feito. Nestes últimos anos temos recolhido então estes dados, não estão ainda totalmente tratados, mas o certo é que há benefícios neste trabalho assente no desenvolvimento da consciência linguística e na promoção da leitura e da escrita. Antónia, e quais têm sido as principais dificuldades que têm enfrentado neste projeto, na implementação do projeto? Sim, cada vez mais há crianças com problemas na linguagem, não é? Falam pouco, não pronunciam bem os sons, têm um vocabulário muito parco e, e isso depois vai dificultar a aprendizagem da leitura e da escrita e o processo vai ser muito moroso. Então as crianças deveriam começar a ler bem muito mais cedo e o que se tem constatado é que por exemplo, num terceiro ano ainda leem algumas, não serão todas, obviamente, mas de uma maneira muito pausada e depois têm também, se não conseguem processar a leitura, não é, decifrar, Claro, depois também a nível de interpretação vão ter muitas dificuldades. sim. E isso nota-se depois Não só no português, mas em todas as disciplinas. porque é transversal, não é? Claro. O ensino é feito em português, a avaliação é feita em português, então se não tiverem boas competências de leitura e escrita, as outras áreas também vão ficar comprometidas, sim. uma interpretação simples de um texto, de um teste, pode criar muitas dificuldades e não Exatamente. conseguir Muito difícil. Sim, Sim, depois. ou um problema matemático, quer Exato, dizer, exato.
mais adiante torna-se complexo entender a própria pergunta, o que é que está em causa. Sim, sim, sim. Porque é o domínio da Claro. língua que vai permitir depois, por exemplo, a interpretação destes enunciados matemáticos. Sim, se não houver um bom domínio da língua, a matemática também será comprometida. Mas voltando aqui aos problemas da linguagem, o que se nota é que as crianças também, por influência dos telemóveis, dos tablets, das tecnologias, desligam-se dos livros, não falam, não interagem, não há comunicação rica, não há exposição a contextos ricos, diversificados, não vão a museus, muitas, não têm outras oportunidades de conhecer outras realidades que depois também vão contribuir para melhor entenderem aquilo que leem. Não havendo tudo isto, não é? Estes conhecimentos prévios, estas experiências variadas, a própria leitura e escrita também têm, São ficam. limitadas. Sim, está tudo interrelacionado. Portanto, não pode ser, não, nisto podemos concluir que não é só a escola, que também é preciso muita formação parental a esse nível, porque os pais acabam por ser, não, sempre foram, Sim, eh, sim. fundamentais os pais ou os encarregados de educação, ou, às vezes são os avós que estão a acompanhá-los, porque os pais estão a trabalhar, ou é? Portanto, essa é uma área que também tem que ser olhada e vista e que é preciso também é preciso formação, se calhar, Sim, dirigida para este setor da sociedade que é tão fundamental, não é? exatamente. E o Pipal também tem preparado algumas sessões mais curtas, precisamente para pais. Ah, E nessas sessões, geralmente online, falamos da importância da leitura, das histórias, dos jogos de consciência fonológica, porque é importante implicar também os pais Claro, claro. nestas tarefas, nestas atividades. Porque, como estava a dizer o António, a escola tem um papel muito importante, mas a família também continua a ser determinante para o sucesso do domínio destas competências. Eu tenho um passado ligado ao associativismo de pais e tenho um bocado a experiência de que normalmente depois nessas formações vão os pais que já fazem o que é suposto fazer. Exato. E os que não São fazem, mais espertos. os que não fazem aquilo que é suposto fazer, não vão a essas formações e, portanto, continuamos sempre com o problema, como é que se chega a quem, às vezes, às pessoas que estão tão longe de ver a importância desse trabalho dos parental, não é? É sempre o velho problema com que nós nos deparamos aqui em Portugal. Eu penso que no mundo inteiro, é um bocado esse nível, Vamos construindo o caminho, não chegamos nunca a todos os pais, não é? Mas não é? chegamos a alguns e aos poucos vamos tentando chegar a mais uns quantos, aos que estão mais próximos destas Não é? realidades, mas àqueles que também estão mais afastados e que precisam, não é? Essa é uma mensagem otimista, É, que é preciso termos esta paciência de irmos construindo a pouco e pouco e dando os passos que é preciso dar, não, e sem exigência de que as pessoas respondam realmente. Sim, porque eh, as pessoas também não têm vidas fáceis, não é? claro, E nós não sabemos as vidas dessas pessoas e às vezes os contextos não são os mais favorecidos. claro, Não podemos também exigir tudo de uma só vez, mas se claro. formos falando e se formos dando aos poucos, eu acho que conseguimos. as famílias também têm contextos completamente diferentes atualmente, não é? E tudo isso. António, nós estamos mesmo a acabar e nós costumamos pedir aos nossos convidados a amabilidade de nos deixarem uma mensagem. No meio desta conversa tão rica, e para tentar afunilar um bocadinho essa mensagem, eu perguntava-lhe, que mensagem gostaria de deixar então? Já estamos a falar com os pais e educadores, não é? Sobre a importância da linguagem e da leitura na vida das crianças, mas uma mensagem mais concreta para deixar neste momento ficar para quem nos está a ouvir. Eu acho que a mensagem de tudo aquilo que nós estivemos a ver é que de facto temos de dar à língua o valor que ela merece, porque, como eu referi,
nascemos a falar a nossa língua materna e ela vai acompanhar-nos ao longo de toda a nossa vida. Vai ser o nosso cartão de visita, não é? Nós apresentamos com a nossa língua e tem de ser bem tratada, acarinhada, tem de estar connosco sempre, temos de brincar com ela, temos de fazer piadas com a nossa língua, temos de conhecer os nossos autores, falar sobre eles. E de pôr a língua no centro, porque é mais do que merecido, e isso vai nos ajudar depois, enquanto seres humanos e enquanto agentes na nossa sociedade. Bem, muito obrigada, Muito António. Muito obrigado. obrigada pela disponibilidade de estares aqui este bocadinho connosco. Obrigada, Rosário e António. Foi um gosto. Muito, Gostei muito de Foi estar. um gosto, foi um muito gosto. gosto. Agora, para quem nos está a ouvir e a ver, o que eu peço normalmente no final é que nos façam chegar projetos como este que tivemos hoje aqui, como outros, que são projetos na área da educação, e não só, projetos construtivos que funcionem no sentido de construir uma sociedade mais rica, onde nos sentimos melhor, onde somos mais felizes. E quanto mais felizes formos e quanto mais bem-estar tivermos, mais vontade teremos de construir novas coisas. Portanto, façam-nos chegar esses projetos que conhecem. E se o programa vos faz sentido, pois uns likezinhos nas nossas páginas também nos faz muito sentido a nós. Portanto, não deixem de o fazer. E então, agora agradecer a quem caminha connosco já há algum tempo, que é o agrupamento de escolas da Cidadela de Cascais, é a Dialógicos, é a Interviver, a Old Goes Chic e também a Cátedra da Unesco da Educação para a Paz Global Sustentável. Portanto, para esses e para todas as outras pessoas que também caminham connosco e nos apoiam, fica aqui um grande agradecimento, um beijinho e até ao próximo programa. Obrigada, António. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, Não. é só despedir-me e agradecer a todos. Pronto, obrigada a todos. Obrigada, António, mais uma vez. Obrigada. E um beijinho e bom trabalho. Até Igualmente. à próxima.